Aleluia. Glória a Deus, né? Que bênção. Aleluia. Deus nos deu um presente, né? Para nós. Ontem, né? Veio o nosso irmão Humberto, que fazia tempo, né? Vem aqui, meu irmão querido. Vem cá, Glaucio. Que nossa moral é pelo casal, né? Pela família. Abençoando aí a família de vocês. O Humberto é um moço assim, muito querido, muito amado dessa igreja, os irmãos que conhecem ele, né? Um ano que ficou com a gente aqui, sério. Um ano e de repente ele, vou embora. Fazer o que, né? A Cláudia veio, eu quase fiz com ele igual o pastor Neto fez comigo, né? A mulher tem que acompanhar o marido acompanhar a mulher, não teve jeito. Quando eu vi, já estava lá em São Paulo e a bênção, né? Maravilhoso. Vamos abençoar o pregador dessa noite. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti a vida do Teu servo, Pai, e de uma maneira toda especial, Senhor, este casal, esta família. Pedimos que o Senhor, com a Tua mão poderosa, Pai, venha sobre a vida deles, venha dando, Senhor, graça a cada dia, sustentando o lar deles, sustentando a vida dos seus filhos, Senhor, sustentando o seu ministério. Abençoe o nome de Jesus, ó Pai, todos à sua volta, todos ao redor dos seus filhos, ó Pai. Agora usa, Senhor, o teu servo como canal de bênção nas tuas mãos. Usa como tu queres, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lá vão ter. Graça e paz, igreja. Amém. Que honra estar aqui com vocês. Era um desejo do nosso coração já de tempo. Meu coração ficou aqui. Vou fazer uma declaração de amor a esse ministério, aqueles a quem a gente conheceu, aqueles a quem ainda a gente ainda não conhece, né? Já externo a vocês a gratidão do nosso coração, o amor do nosso coração pela vida de cada um aqui, né? E vamos combinar algumas coisas? Quer? Esse último hino, dá pra gente cantar mais uma vez no final? Dá? Dá? O teclado, dá para acompanhar a gente aqui, irmã Dolores? Não, beleza. Foi meio que assim em cima da hora, né? É aniversário da minha mãe, completando aí mais uma rosa no jardim, né? E a gente tinha que vir estar com ela e queria muito estar com vocês também. Então, sem mais delongas, vamos para a palavra, né? Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Eu trago uma saudação do pastor Antônio Santiago, pastor local onde eu estou congregando, né? Viemos debaixo da bênção do ministério, com a ordenança dele, e de acordo com o que diz as Escrituras, né? Sermos ordeiros e obedientes, né? Podia que se colocar de pé para nós lermos esse texto. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 3. Livro do Gênesis, né? Nosso primeiro livro, Pentateuco. Amém? Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Pode sentar, com seu assento. Um texto conhecido. A história de José é uma história que traz um certo conforto, traz um certo ânimo na nossa vida cristã, porque ele passou por dificuldades. A síntese da história foi um processo dolorido, mas no final se percebe que o próprio Deus escreveu a sua história através da vida daquele jovem, usando todo esse sofrimento como um treinamento para poder usá-lo para então trazer salvação, trazer vida a um povo que iria morrer por causa da estiagem de comida, de tempos de dificuldade que viriam. A Bíblia nos ensina sempre que é como se fosse uma academia de Deus. É impossível nós alcançarmos algo do Senhor
algo grande como às vezes nós desejamos, se nós não estivermos preparados naquilo que é pequenino, pequeno, aquilo que às vezes pode parecer como não insignificante, mas tão pequeno que não faz diferença. Só que com Deus as coisas são assim, Ele te dá uma medida, você exerce. Ele pega e aumenta essa medida, você exerce. Ele pega e torna a aumentá-la, e você exerce. Quando você vem a perceber, você olha para trás e fala: eu mesmo já não me conheço mais. Eu mesmo, qualquer coisinha estava chorando, e hoje o Senhor tem feito uma fortaleza na nossa vida. E assim foi a história de José. Aquele que não conhece, a gente vai fazer uma síntese rapidamente, né, sobre a história dele, só para a gente entrar no que nós viemos para dizer essa noite. O resumo da história fala de favoritismo e inveja. José, o de Jacó e Raquel, era o favorito do pai, o que despertou o ciúme dos seus irmãos. Ele acabou sendo vendido como escravo. Os irmãos, movidos por inveja, vendem José como escravo a mercadores israelitas, que o levam para o Egito. A servidão e a prisão no Egito, José é comprado por Potifar, oficial de Faraó, mas é falsamente acusado por sua esposa, preso. A interpretação dos sonhos, né? Enquanto está na prisão, José interpreta sonhos do copeiro, do padeiro, do Faraó e posteriormente do próprio Faraó, do sonho do Faraó. Aí vem a ascensão ao poder. Nessa fase, né, assim pegando um gancho, quando estamos próximos de receber algo grande do Senhor, é uma linha muito tênue, é muito perigoso nós às vezes entortarmos para a direita ou para a esquerda, e Ele nos ensina na linha reta. Nessa fase da história de José, ele estava para ascender ao poder, e Faraó, impressionado com a sabedoria daquele menino, nomeia ele governador do Egito. Imagina, vendido, jogado no poço, vendido por 20 moedas, né? Qualquer similaridade, né? Só teve dois personagens ícones vendidos por moedas de prata, como diz a Bíblia. Um foi José e o outro foi Jesus. Não poderia ser o mesmo valor, porque Jesus tem um valor muito maior, não dá nem para mensurar o valor dele. Ele se torna governador do Egito e responsável por administrar as provisões durante a fome. Através dele vem a salvação da família durante a fome. A família de José, incluindo seus irmãos, viaja ao Egito para comprar comida e acabam encontrando José, que os perdoa e os acolhe. Há uma reconciliação e estabelecimento. José revela a sua identidade aos seus irmãos e perdoa-os, reunindo sua família e estabelecendo-os na terra de Gósen, no Egito. Lições da história. A história de José é rica em ensinamentos, destacando temas como fidelidade a Deus. José permanece fiel a Deus em todas as circunstâncias, mesmo diante da adversidade que lhe rende bênçãos. Depois vem o perdão. José demonstra um perdão notável aos seus irmãos, superando o ressentimento e a vingança. A resiliência. José enfrenta desafios e provações com a força da esperança, superando obstáculos e alcançando sucesso. Esse é o panorama da história de José do Egito, que até a maioria das criancinhas aprendem isso nas nossas escolas dominicais, né? Ele é um personagem que é muito harmonioso, né? Muita gente quer se identificar com ele pela sua bondade, por a sua superação. Só que ele deixa lições muito importantes. Eu não vim falar sobre o perdão, eu não vim falar sobre a reconciliação, eu não vim falar sobre a ascensão dele ao poder, eu não vim falar sobre o estabelecimento do povo de Israel no Egito por intermédio dele, eu não vim falar nem da salvação da sua família, porque isso já está bem batido. Eu acho que os irmãos sabem bem, entendem bem isso, como o restante do que a Bíblia nos ensina sobre salvação. Eu não vim falar sobre a prisão, nem a servidão dele, e nem a venda dele como escravo.
e nem muito menos vim falar sobre ele ser o filho favorito do seu pai. Nós viemos falar sobre processo. Eu sou alguém, aqueles que ainda não me conhecem, o pastor Beto é um camarada que, como muitos, experimentou muitos dissabores. Experimentou perder tudo quando eu digo é tudo, muito parecido com Jó, que além de perder tudo, também a sua saúde era debilitada. Passei a mesma coisa. Vim a Paraguaçu, que conheço desde menino, desde pequeno conheço essa cidade, tenho muitos parentes aqui. E aqui foi aonde aprove ao Senhor me trazer como um hospital, para curar as feridas, para ajudar a colocar de pé. E esta casa foi aonde o Senhor separou para isso. Este pastor foi incumbido pelo Senhor para que isso viesse a acontecer. Porque está escrito, né? Que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Né? Que somos, como estamos no Senhor, somos plantados como plantas junto a ribeiros, que no tempo certo dão seus frutos. E aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Hoje o pastor Beto passou por um outro processo, que, como o pastor Zé estava dizendo aqui, não foi a Glaucia que me levou para São Paulo. Nós nos casamos lá e o plano era vir morar aqui, estava tudo certo. Ela estava de acordo, tanto que as pessoas se surpreenderam, porque assim, uma coisa no processo com Deus é você estar antenado, ouvindo a sua voz e conhecendo a sua voz, para saber aquilo que Ele vai determinar sobre a sua vida. Aquilo que nós queremos, muitas vezes não é o melhor para nós, mas Ele sempre tem o melhor e quer nos usar da maneira como Ele quer. Então, no processo em que eu passei, eu vi uma reconstrução feita pelo Senhor em todos os âmbitos da minha vida. O Senhor me deu tudo de volta de outra maneira, porque Ele é galardoador daqueles que buscam. Por último, Ele tem restituído o ministério. Eu ainda tive o privilégio, a oportunidade, a riqueza na minha vida de estar nesta igreja, com este povo, e conciliar com o pastor, a poder ajudar o pastor da igreja a estar fazendo algumas coisas que permanecem até hoje. Tinha planos muito maiores para fazermos, mas aprove ao Senhor me segurar em São Paulo, desenvolver uma história lá e permitir eu vir hoje numa configuração totalmente diferente, uma configuração de quem entende o que acontece durante o processo. Quer ver uma coisa? Onde estão os evangelistas da igreja? Cadê os evangelistas? 1, 2, fica de pé, fica de pé. Peraí, cadê as meninas? Bora, gente. 1, 2, 3. Cadê os presbíteros da igreja? Peraí, fica de pé, gente. Nós somos família. 1, 2, 3, 4. Cadê? 5. Cadê os diáconos da igreja? 1, 2. Cadê? Cadê o resto? Acho que o povo estava com frio em casa. Nós, aqueles que estiveram aqui no nosso tempo, nós vivemos um tempo glorioso. Eu vi a minha mãe eu vi minha mãe sendo ordenada, né, por indicação nossa também, ao ministério evangelístico, porque é nato dela evangelizar, cuidar, né? E associamos com outras pessoas, Andréia, que já era evangelista, o Neto, e assim, eu pude liderá-los por um tempo antes de eu ir embora. Eu pude ver o Silcio assumir da maneira mais linda como eu vi ele assumindo esse ministério de intercessão e continua firme, e eu tenho orado por isso. Glória a Deus. Eu vejo a irmã Roseli, né, com a oração de terça-feira, firme e forte, acompanhei de longe a luta da netinha, que Deus deu a vitória quando nós buscamos. Nós vimos vitórias nesse lugar. Nós vimos Deus operando, falando aqui, e a cada
seguirão os que creem. E nós temos sido acompanhados de sinais inenarráveis. Ver a irmã Dolores e seu esposo dirigindo o Ministério de Casais, que antes estava com uma crise séria, está crescendo. A cada evento, o formato tem se apurado e vidas têm sido edificadas. O tema, eu não me lembro corretamente o tema que ele deu aqui, que foi para este encontro, mas foi vida sarada, casamento restaurado. Duas questões que envolvem processo. Processo não é só o processo de receber Jesus na sua vida e ter uma vida cristã transformada e moldada. Processo também é na manutenção disso e no crescimento de todas as coisas. Essa igreja tem crescido em quantidade, mas principalmente em qualidade. Aqueles que têm chegado, têm agregado neste lugar como um pedacinho de brasa na fogueira santa que arde no altar. Eu aprendi a conhecer o coração daquele cidadão. E o coração de pastor, ele arde quando o povo corresponde. O coração do pastor arde quando as ovelhas crescem. O coração do pastor arde quando ele sai da igreja e a igreja funciona melhor do que quando ele estivesse lá. Esse é o objetivo. Criar, enviar. Tudo isso está ligado ao processo. Eu vi a unidade e o amor no meio da igreja. O irmão Zé Roberto, aquele sorrisão dele lá, o Leôncio. Somos falhos. Quem aqui não é falho? Atire a primeira pedra porque não tem pecado. Quem aqui não erra? Quem aqui às vezes não pisa na bola? Mas o nosso Deus nos perdoa. E como família, nós nos reconciliamos, nos entendemos e continuamos no processo, assim como José nos ensinou. Essa é uma noite de reflexão. Não espere que eu vá plantar a bananeira, pendurar no teto e rodopiar aqui para atrair a sua atenção, porque se a palavra de Deus não atrair a sua atenção e não fizer morar e transformação, eu não posso fazer nada. Nós somos embaixadores nessa terra. O nosso coração tem que estar cheio da palavra, mas temos que ter também testemunho. Faça uma autoavaliação nos processos de Deus na sua vida até o dia de ontem, porque hoje com certeza vai ser diferente. Nosso Deus não é limitado. Ele não chegou no limite com o que Ele tem com você. Quando José foi colocado naquele poço, e a ideia era avisar o seu pai que uma fera o havia devorado, a vida dele não acabou ali no fundo do poço. O mundo diz que quando você está no fundo do poço, acabou, é game over. Mas o nosso Deus diz que do monturo de cinza Ele levanta um exército. O nosso Deus diz que do nada Ele faz tudo. Mas é a maneira dele. É a maneira dele. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Eu vou ler rapidamente, não precisa nem abrir a sua Bíblia se não quiser, se quiserem acompanhar. No mesmo capítulo 37, alguns versículos. Versículo 10. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Versículo 23. Vinde e vendamo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue, e o restante da história os irmãos conhecem.
E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? 33. Conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Vamos entender algumas coisas com o processo. Eu também posso falar com autoridade sobre isso. Ontem mesmo eu não passei bem diante de uma determinada situação. As feridas emocionais que eu ainda tenho às vezes pregam peça porque o nosso corpo é fraco. A Bíblia diz que o corpo é fraco, mas o espírito está pronto, está forte. E aprove a Deus me cercar de pessoas que são instrumentos dele para ajudar a levantar e a continuar a caminhada, a continuar o processo. Olha só, de tudo isso que aconteceu com ele, no versículo 11, seus irmãos, pois, invejaram e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Isso é uma causa provável, dá início a um processo. Qual a causa provável você tem encontrado na sua caminhada, no processo que Deus tem começado ou executado na sua vida? Você se entende como coitadinho? Você acha que você é mais importante que o seu irmão porque você dá um dízimo melhor, porque você está nos compromissos da igreja, porque você não fala palavrão, porque você dá aos pobres, porque você está sempre sorrindo independente do que aconteça? Será que às vezes nos encontramos achando que somos mais justos? O irmão consegue algo com sacrifício, não sabemos como, e de repente a gente fica: será que é isso mesmo? Será que não está roubando? Será que não está fazendo coisa errada? Por que acontece com ele e não acontece comigo? Será que a inveja muitas vezes não nos pega? É muito triste porque no meio cristão às vezes a gente escuta uma mentira de Satanás chamada inveja branca. Será que quando nós olhamos para o nosso processo, eu não posso olhar para o seu processo e te dizer, porque é só entre você e Deus. O que é uma causa provável no seu processo hoje? Eu perdi o emprego, eu perdi a família, eu estou desesperado, eu não tenho como arcar com os meus compromissos. Será que a questão financeira é a causa provável? Será que o financeiro está tudo bem, mas a saúde não está lá, essas coisas? Será que isso é uma causa provável no processo que Deus tem tido contigo? Será que a falta de fé? Será que o excesso de autoconfiança? Será que olhar para a Bíblia como um livro de autoajuda de repente tem sido a causa provável? Não, eu já sei, basta o que eu entendo, o pastor disse isso, mas eu penso diferente. Não, eu sou líder da igreja, o pastor vai ter que me ouvir, vai ter que fazer como eu quero, porque eu estou junto com a maioria. Eu sei que isso não acontece aqui, porque a santidade tem reinado neste lugar. A unidade, a união, o compromisso tem sido a base neste lugar, neste ministério. Mas qual tem sido a causa provável do Senhor no processo que Ele tem contigo? Os jovens? Será que o assédio dos amigos? Será que é a internet? Será que é a sujeira, a podridão que tem obscusa dentro da internet? Os casais mais antigos? Será que o cansaço, a comodidade, o desistir, ou deixar de ser o seu cônjuge a sua prioridade depois do Senhor? Os maridos: não, já estou com essa mulher há 30 anos, já sabe como é que eu sou, e é assim mesmo, e acabou. A esposa: não, vou fazer essa carne aqui qualquer jeito, se ele quiser que coma, se ele quiser que vá para o fogão. Não, meu pai é muito chato, eu já fiquei na escola o dia inteiro, se ele quiser ele vem assim, se não quiser ele traz com casca tudo.
A mãe vai aconselhar as filhas e as filhas falam: não, mas eles é quadrada, você não sabe nada. Qual será a causa provável? Eu já estou muito velho, eu não vou aprender coisa nova. Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Eu sou crente Gabriel. Qual será a causa provável? Na sequência, depois de identificar a causa provável ou o motivo pelo qual Deus está trabalhando para te ensinar a entender o processo, vem a oportunidade. Versículo 28. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e o venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. A oportunidade que Deus cria. Às vezes, a gente olha para uma determinada situação. Vou falar de mim. Eu nasci em São Paulo. Em 1988 eu fui para Taubaté, interior de São Paulo. Fiquei até 2012. Fui para São Luís do Maranhão. Voltei em 2023. Vim trabalhar para Sul Paulista. Fui para São Paulo em setembro de 2023. E continuo lá. Nunca gostei daquele lugar. Nunca gostei daquela loucura. Nunca gostei das pessoas passarem nos terminais de ônibus, nos terminais de metrô e não darem um simples bom dia. Nunca gostei de não saber o nome das pessoas que eu encontrava com elas todos os dias. Minha filha veio embora, está aqui com a minha mãe. O meu remendo, como diz o pastor Zé. E hoje ela falou assim: está parecendo político. Você daqui fora daqui há tanto tempo, mas todo mundo te encontra, te abraça. Isso para mim é importante. Mas a oportunidade que o Senhor me fez ir aonde eu não queria, para lá desenvolver o que Ele tinha. E eu comecei a ver que não era contra mim, mas está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria estar aqui. O meu coração anseia, deseja a estar aqui, continuando o que eu comecei aqui, junto com o pastor Zé. Mas aprove ao Senhor que lá eu conhecesse um outro povo. Uma igreja que tem costumes diferentes. Eu precisei me submeter a ir até contra coisas que eu pensava diferente, mas por obediência a Ele, porque mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Essa é a oportunidade. E de lá, de uma coisa insignificante, de uma coisa aparentemente que não ia dar em nada, era loucura ou insensatez, o Senhor começa a fazer, começa a dar frutos e começa a mostrar que verdadeiramente Ele age nas nossas vidas. A gente olha para o processo e vê que ele não é fácil, mas valeu a pena. O interessante, depois de observar a causa provável, identificar a oportunidade, você já se sente mais inserido em algo que você não domina, mas Ele domina por completo e te surpreende a cada instante. E aí você começa a ficar saidinho e começa a observar o modus operandi de Deus, a forma como Ele opera. Versículo de número 31. E tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram, 32, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se é a túnica do teu filho? 34. Conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera comeu e certamente José foi despedaçado. Qual o modus operandi de Deus nos dias de hoje na sua vida?
Será que ele é alguém que se diverte em você lá bater na porta para conseguir um emprego? Está tudo certo. O seu amigo, o irmão da igreja é grandão na empresa, na local que seja, e chega lá e não dá certo. Na última hora você não consegue um emprego. Será que ele se diverte com isso? Você tem o sonho da casa própria, está tudo certo, tem a documentação da caixa, e um detalhezinho que era improvável. Será que ele se diverte com isso? Você está orando por alguém que está enfermo, como a irmã Roseli e a sua família passou, e foi altos e baixos, a gente acompanhou. E chega no final, os resultados vão dando assim, que a vitória está ali, e no último momento dá tudo errado. Será que Deus se alegra com isso? No modus operandi dele, é a última fase. Porque ele começa a ver, porque ele sabe, mas ele começa a ver como ele vai mostrar para você o quanto ele pode confiar em você. A irmã Roseli fez propósitos. Estou usando ela como exemplo, com liberdade, porque nós temos essa liberdade. E foi uma vitória inenarrável para se contar nesse lugar. É um testemunho a ser dado aqui a todo aquele que entrar naquela porta. Porque o mesmo Deus que agiu na vida da netinha dela é o mesmo Deus que levantou o Zé Roberto daquela cama todo quebrado com acidente de carro. É o mesmo Deus que colocou o pastor Beto de pé. É o mesmo Deus que virou o cativeiro de muita gente nesse lugar. Glória a Deus. Não importa como é o processo, desde que você confie no Senhor, desde que você espere com paciência por Ele, e desde que você não faça como muitos jovens na escola fazem hoje, estudam para passar de ano e tirar nota. Está aqui Dolores, que é diretora de escola. Não se estuda mais para aprender. Com Deus não funciona assim. Ou você aprende como funciona o processo, ou você entende como funcionam as regras do jogo, ou você vai ficar num ciclo vicioso. E não adianta dizer que a culpa é de Deus, porque não é. José teve a sua vida elucidada na Bíblia, no livro de Gênesis. Não foi porque, principalmente porque através dele Deus salvou toda a nação de Israel da fome. Porque antes disso, ele foi um obreiro aprovado, que se apresentou diante do Senhor, que não tem por que se envergonhar, e que manejava muito bem a sua palavra, porque ele foi tentado, ele foi provocado, mas em tudo ele conseguiu sobreviver, nem que fosse fugindo da aparência do mal. E quantas vezes nós ficamos com aquela cara assim diante da luta? É como se nós não conhecêssemos a palavra e nem o poder de Deus. Minha esposa falou para mim assim: você já prestou atenção? Hoje vai ser uma bênção, porque todas as vezes que o seu coração está destruído, Deus usa para fazer de uma maneira absurda, porque é Ele quem faz. O homem diminui para que ele cresça. É uma noite de reflexão. Não é uma noite onde o pastor Beto está apontando o dedo para você, porque eu não tenho esse direito, nem tenho conhecimento suficiente da sua vida, do que você sente, muito menos dos planos que Deus tem a teu respeito, para poder julgar uma coisa dessa. Mas agora, é como aquele momento que toda a família consegue ir junto com você até o buraco da sepultura. Dali para frente é você e Deus. Aqui não há uma sepultura. Aqui é um chamado para a vida e vida eterna. Aqui é um chamado para a vitória. Aqui é um chamado para a transformação e mudança de vida. Aqui é um chamado para a transformação da nossa mente, a renovação da nossa mente, e não acostumar com o que está nesse mundo. Imagine, nós estamos aqui em aproximadamente umas 70, 80 pessoas. Por onde eu passo, isso é natural, tá, gente? Não é se promovendo, não, mas
mas é natural. Aquilo que o Senhor me deu de bom, me depositou no meu coração, eu quero transmitir, eu quero fazer, eu quero ver vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. E a gente vai vendo isso. Eu tenho um farmacêutico que trabalha comigo, ele chora feito criança quando a palavra impacta o coração dele. Isso é o pastor Beto fazendo. Imagina cada um de nós, 70, 80 que estamos aqui, fazendo isso uma vez por dia. Como estaria este lugar cheio de vidas vendidas à presença do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falava para o Zé, sempre disse isso. A vida ministerial, o sacerdócio, ele é bom. Só que ele é solitário. Às vezes se torna pesado. A Kelly é uma mulher de Deus e ela com certeza ao longo desse tempo todo com o Zé, quem gosta de dizer que no começo era chamado de Zé Lador, né? Muitas vezes o coração dele deve ter ficado apertado ao longo desse ministério. Muitas vezes ele deve ter perdido o ânimo de um passeio ou de alguma coisa com a sua família, porque alguma ovelha chegou para ele e falou: pastor, eu estou assim. E o coração da gente fica de um jeito que às vezes se a gente puder resolver com a mão, a gente resolveria, mas nem tudo é assim. Nada nos é dado que não seja do alto. Agora imagina, dentro desta igreja, se cada um se compromete com o Senhor e começa a ser um agente verdadeiramente de milagre e de transformação, o trabalho do Zé começa a ser mais ameno, ele consegue dar mais atenção, ele consegue ver os frutos sendo vertidos neste lugar. Cidade de Paraguaçu é uma bênção. Eu falei para minha filha, essa cidade Deus usou para curar e vai curar você também. Aleluia. Porque muitas das coisas que eu passei, a minha filha também passou. Ela ficou sozinha no estado do Nordeste, no estado do Maranhão, durante praticamente 3 anos. Ela quis ficar lá, mas ficou só. O coração do pai que ficava assim, pequenininho desse tamanho. Quantas vezes eu orei? Agora o Senhor trouxe a maneira dele, não a maneira que ele fez. E eu creio que aquilo que ele tem comigo, na minha família, vai ser passado para a próxima geração, porque ele é fiel. Aí eu digo para você: voltemos ao primeiro amor, visitemos as primeiras obras, animemos no Senhor de maneira, se tiver que saltar, salte, se tiver que gritar, grite, seja você. A etiqueta do que diz o cunho cultural da cidade nada tem a ver com aquilo que é santo, perfeito e agradável a Deus. Volte. Você está ferido? Essa é uma noite de reflexão para você ser curado. Você está desanimado? Essa é uma noite de reflexão para você ser encorajado novamente. Você está incrédulo? Essa é uma noite para a incredulidade bater em retirada e a presença do Senhor se manifesta na tua vida. Não é mais um culto. E não é porque o pastor Beto está aqui não, porque eu não sou ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus marcou um encontro com você. Há uma promessa sobre este lugar. Eu já disse isso aqui algumas vezes e eu vou repetir hoje. Zé, Deus deu ordem ao norte entrega e ao sul não retém. É Ele que acrescenta os que hão de ser salvos. Essas portas estão abertas e hão de se encher este lugar. Sabe por quê? Porque aqui não tem um pastor que come carne de ovelha. Aqui não tem um pastor que está mais preocupado com o seu umbigo do que com o rebanho. Aqui não tem uma família de sacerdotes que está mais preocupada com a mídia do que com o que diz o Evangelho. Aqui, eu não estou falando que nas outras não tem, mas eu posso falar com propriedade deste local, deste arraial. Eu posso falar daqui, porque foi aqui que o amor de Deus
se manifestou mais uma vez para me colocar de pé. Então, faça essa reflexão. Qual a causa provável Deus tem usado na sua vida? Qual a oportunidade Deus tem criado? É o começo do plano perfeito. Eu intitulei essa mensagem de plano perfeito. Qual o modus operandi Deus tem usado e você pensa ser a sua derrota ou que Ele te esqueceu? Não precisa dizer para o seu esposo, para a sua esposa, mas o desejo deste pastor é que essas arrasações estejam em vossos corações durante toda a semana, para que então o Espírito da verdade venha trazer alento, renovo, transformação e a glória de Deus seja manifesta mais uma vez na vida da igreja. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. No nosso meio, tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Temos alguém que ainda não entregou a sua vida ou que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite? Não? Se tem, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Não havendo, louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, aqui está a tua noiva. Aqui está, Senhor, aqueles a quem o Senhor escolheu nessa noite. Aqueles a quem o Senhor separou para um compromisso contigo, a fim de se revelar a cada um, colocando, fortalecendo os joelhos que estão fracos, abastecendo com ânimo aquele que está desanimado, trazendo vigor àquele que não tem vigor nenhum, e principalmente trazendo renovo no coração da tua igreja, para que aos quatro cantos dessa cidade saibam que o Senhor continua operando, movendo, mexendo, transformando, renovando e cumprindo tudo quanto o Senhor tem dito. Eu te louvo por esta palavra. Eu te peço, fala com o teu povo, Espírito Santo. O Senhor tem legalidade para agir durante essa semana no coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cheira lava, cantara lava, chara lava. Abra o seu coração. Traga um orgulho genuíno a Ele. Ele está aqui. Ele quer te tocar.
obras tão transbordantes, cumprindo a paz do Senhor sobre a tua vida de uma forma diferente. Que cada passada sua nessa cidade possam identificar os traços de quem está rendido aos pés do Senhor. Aleluia! Se a sombra de Pedro curou, eu quero profetizar que o simples caminhar seu nessa cidade atraia vidas para o reino de Deus, alcance vidas para o reino de Deus, que aonde você estiver, nem medo, nem desespero, nem falta de fé possam permanecer naquele lugar. Como filho e filha de Deus, vocês estão com os olhos cheios de óleo novo, de óleo virgem, de poder do Senhor. Que a esperança esteja viva em nome do Senhor Jesus. Eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, quão maravilhoso é estar na tua presença. Amém. Quão maravilhoso é podermos, Senhor, contemplar a tua face. Tá certo, Senhor, que às vezes nós buscamos as tuas mãos, mas nós temos dito neste lugar que a tua face, Senhor, é o que nós almejamos, é a intimidade contigo, é estar pertinho do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida que está aqui. O Senhor também conhece as vidas que por algum motivo não puderam vir, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, como diz a tua palavra, para fazer muito mais, muito além do que pedimos ou pensamos. E cremos no teu poder também alcançando os nossos irmãos. Pai, leva-nos, Senhor, para as nossas casas, debaixo do teu cuidado, com esse amor tão maravilhoso, essa presença tão gloriosa, manifesta neste lugar, nessa noite. Fortalece a fé dos meus irmãos. Oh, Senhor, fortalece-os no físico, fortalece o Senhor no trabalho, fortalece o Senhor na vida espiritual, para que eles possam ter vigor na tua presença, para que eles possam te adorar do lado de fora do portão, do lado de fora dessas portas, Senhor, e servindo com alegria e podendo levar o teu amor até aqueles que carecem e necessitam. Pai, faz a tua obra maravilhosa e abençoe, Senhor, cada vida aqui. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Quem merece toda a glória? Jesus. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Glória a Jesus! Deus abençoe a todos. Cumprimente pelo menos 3 irmãos.